Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 12. Passamos a leitura e em seguida os comentários. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Então aqui estamos tratando, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, quanto à competência da autoridade judiciária. Aqui fica bem claro, né, que compete à autoridade judiciária brasileira tratar sobre casos relativos àquele réu que está domiciliado no Brasil. Então, réu domiciliado no Brasil, seja ele aí brasileiro ou estrangeiro, desde que ele tenha domicílio, ou seja, o ânimo definitivo, né, de residir no Brasil, caberá à autoridade judiciária brasileira a competência, ou seja, compete, ou seja, cabe à autoridade judiciária brasileira entrar aí e tratar sobre ações judiciais, sobre tudo relacionado àquela questão quanto ao réu domiciliado no Brasil, ou mesmo não estando domiciliado no Brasil, se aquela obrigação que ele for cumprir tiver que ser cumprida aqui no Brasil. Então há essas duas possibilidades, quando o réu é domiciliado no Brasil ou quando a obrigação tem que ser cumprida aqui no Brasil. Isso faz com que a autoridade judiciária brasileira seja competente para decidir aí esses casos, né? O parágrafo 1 diz que só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil. O que isso quer dizer? Todo imóvel que estiver situado no Brasil será competente, então, o Poder Judiciário brasileiro para julgar aqueles casos. Então, por exemplo, se há um processo em relação a uma casa, caberá então à autoridade brasileira atuar nesse caso. A autoridade judiciária brasileira irá julgar as decisões relativas a isso, né? Então é bem simples, né? Compete à autoridade brasileira julgar os casos relativos àquela pessoa que está domiciliada no Brasil ou que tiver obrigação a ser cumprida no Brasil, e ainda em se tratando de imóveis, aqueles que estiverem situados no Brasil, a autoridade judiciária brasileira será competente para julgar esse tipo de caso também. Agora passamos ao parágrafo 2º, que trata aí de outras questões também relativas à competência. Vejamos, a autoridade brasileira cumprirá, concedida o exequatur, e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto aos objetos da diligência. O que isso quer dizer, basicamente? Existe a possibilidade de haver uma relação da autoridade brasileira com autoridades judiciárias de outros países, né? E nisso poderá ser concedido aqui e cumprirá o exequatur. O que é esse exequatur, né? Escrito até em itálico no artigo 12. Exequatur, né? Ele traz a ideia de execução, de cumprir, né? E isso é dado a questões aí dos tribunais superiores, né? Para que possa aí validar a execução na jurisdição do juiz competente as diligências, atos processuais requisitados por autoridade judiciária estrangeira. Então, o exequatur ele é dado com uma carta rogatória. Ele se distingue da homologação, né? Que a homologação seria colocar as sentenças estrangeiras e ter o cumprimento em território nacional. Né? O exequatur ele se mostra um reconhecimento ou uma revalidação a uma carta rogatória para que possa ser atendido aí algo regularmente e devolvido ao juiz que rogou aquilo, né, depois de devidamente cumprido. Então, muitas vezes a autoridade estrangeira deseja realizar alguma coisa, alguma diligência, que está fazendo alguma investigação ou algo relativo ao Brasil, ela faz o seu pedido à autoridade judiciária brasileira e essa autoridade judiciária brasileira cumprirá esse exequatur, né? E segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, né? Então, essas diligências que forem dirigidas, né, por autoridade estrangeira competente, né, deve ser observadas a lei quanto aos objetos da diligência. Então, uma autoridade judiciária brasileira, um juiz, ele
precisa de, por exemplo, aí, colher o testemunho de alguém. Ele encaminha isso à autoridade judiciária brasileira e essa irá cumprir esse pedido, esse exequatur, né? E aí, então, a partir disso, observando a legislação brasileira, o juiz irá interrogar aquela testemunha, né, ou aquela pessoa que o juiz está pretendendo que seja interrogada, e irá fazer colher todos os dados. Cumprido isso, nessas diligências, ele irá encaminhar a essa autoridade estrangeira competente, né, e observando sempre a lei quanto a esse objeto dessas diligências. Então, esse é um funcionamento, né, dessa relação aí entre os juízes, né? E isso tudo é descrito no próprio Código de Processo Civil com mais clareza, né, nos seus vários artigos, os procedimentos quanto ao exequatur. Então, esse é o artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.